Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo. Vamos entrando aí. Seja muito bem-vindo. Vamos entrando. Pegue aí seu papel, sua caneta, sua Bíblia. Nós estamos aqui na série 365 Lives e hoje é o dia número 3. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a autoimagem, né? Eu tenho refletido bastante sobre isso. Já faz um tempo que eu trabalho com autoconhecimento e eu cheguei à conclusão, né, e baseado em tudo aquilo que eu já estudei, é que se você não conhecer a si mesmo, infelizmente você não consegue acessar outras coisas. Você não consegue ter controle das suas emoções, você não consegue prosperar, você não consegue fazer muita coisa porque você não se conhece, né? Então, o primeiro ponto é se conhecer. Ontem foi muito bacana, nós falamos sobre o plano, né, sobre o planejamento, de como colocar nas mãos de Deus aquilo que você quer para realizar esse ano de 2022. E é assim, você planejar, pensar em algo, aquilo que você quer fazer e já entrar em prática, já entrar em movimento, em começar a fazer as coisas acontecerem, não esperar chegar até o final do ano para poder dizer assim, ah, deu certo, ah, não deu certo, ah, eu consegui, ah, eu não consegui. Não, é cada dia uma semente, cada dia a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia você recebe uma oportunidade de fazer um plantio diferente, de fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. E é por isso que eu estou aqui para trazer um pouquinho a respeito de um bálsamo, a respeito da palavra de Deus para a sua vida, para que você cresça e transborde também na vida de outras pessoas. Eu acredito muito que quando você conhece a si mesmo, quando você aprende a governar a si mesmo, você consegue ter o domínio de todas as ações que são necessárias para poder você começar a governar a terra. E isso, claro, é gradativo, é um passo de cada vez. Não é da noite para o dia que você vai chegar e começar já a dominar tudo, mas com certeza aos poucos que você se dedicar, que você focar em você, em melhorar a sua imagem, melhorar a si mesmo, né, dentro de si, o seu conhecimento. À medida que você for crescendo, você vai transbordar na vida de outras pessoas e aí você vai poder chegar na plenitude, né? E isso, opa, e isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Só me confirma se você está me ouvindo bem, se você está me vendo, se está bem, a imagem tá boa aí para você. Abra sua Bíblia, né? Nós vamos falar sobre Gênesis, o princípio de tudo. Então, abra sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 26. Sobre esse texto que nós vamos estar conversando hoje. E você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal para que você possa assistir outros vídeos que nós estaremos colocando aqui para você estar vendo e estar aprendendo e se edificando aí na presença do Senhor. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Para que você possa também aprender e transbordar na vida de outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Você já se olhou no espelho hoje? Muita gente, né? Não tem nem como todo dia acordar. Acho que é muito difícil existir alguém que acorde, se arrume e não se olhe pelo menos o rosto, né, no espelho. A pessoa sempre quer ver como é que ela tá. Às vezes não para ela mesma, mas para outras pessoas, com a impressão de que como que aquela pessoa vai estar vendo ela, como que aquela pessoa vai estar avaliando ela. E normalmente a gente já fica assim, ah, preciso melhorar isso, ah, meu cabelo tá feio, ah, eu tenho que fazer isso no meu rosto, as mulheres, né, que gostam de se maquiar. Então, ela na maioria das vezes se arruma não para si mesma, para se sentir bem, mas para outra pessoa, né, para ver como que aquela outra pessoa vai estar olhando ela. E isso acontece porque ela não consegue, né, ter essa autoimagem, se olhar, né, com o olhar que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Seja muito bem-vindo. Então vamos entrando.
e minha casa é sua casa. Nós estamos nesse desafio aí de 365 lives todos os dias, às 9h59. Eu estou aqui com você, trazendo uma palavra de ensinamento baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, para que você possa crescer, frutificar e multiplicar, que através da sua vida você possa alcançar outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Abre aí em Gênesis, o princípio de tudo, capítulo 1, versículo 26. Quando a gente entende esse código, né, daquilo que foi escrito aqui nessa passagem, a nossa cabeça muda, vira uma chave muito grande. Por quê? Porque aqui foi justamente quando o Senhor Deus criou o homem. E é muito louco porque a gente às vezes não reflete sobre isso. Até então também não conhecia. Aprendi em pouco tempo, já estou passando conhecimento para que outras pessoas também venham entender essa questão aqui sobre o que é o ser humano em si, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos e ele criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Até aqui. Gênesis 1, 26 até o 28. Olha só que magnitude, né? Quando Deus ele faz a criação do universo, e aí Deus é um Deus de processo, Deus ama processo, ele trabalha por etapas, né? Então, a cada dia ele determinou algo para fazer da criação. No primeiro dia ele fez algumas coisas, no segundo ele fez outras e assim sucessivamente. Quando chegou no sexto dia, ele decidiu criar o homem. Até um mentor nosso, meu e do Edson, que ele costuma falar que Deus ele criou o homem depois para que ele não desse a opinião dele, né? No começo se ele tivesse criado antes, o homem estaria falando lá: ah, Deus, essa planta tá assim, ou esse animal tá assim. Não, ele criou depois de todo mundo, para que o homem que ele colocou, ele viesse dominar. E essa é a palavra-chave, é essa que eu quero trazer aqui para você. Cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Olha quão importante isso é, você sendo a imagem e semelhança do Criador. Sabe, o Criador, aquele que fez o céu, que fez a terra, que fez as estrelas, que fez os animais, que fez tudo hoje que você conhece de coisa sobre-humana, foi ele que fez. E assim como a imagem dele, a semelhança dele, ele fez também você. Com todo cuidado, com todas as suas que você acha, né, que são imperfeições do seu corpo. Aí muita gente fala: ah, eu tô muito gordo, eu tô muito magro. Isso daí foi relaxamento seu, né? Não tem nada a ver com Deus. Mas imagina só uma corrida onde você vê na televisão um monte de gente ali tentando chegar em primeiro lugar num campeonato ou ali nas Olimpíadas, né, que tem muita corrida. Então imagine aí um monte de espermatozoides, literalmente um monte mesmo, um monte, correndo ali numa sequência ali de várias pessoas tentando chegar ali ao outro lado, né, ali a ponte que vem a ser o útero da mulher. E de todos aqueles espermatozoides, de todas aquelas criaturazinhas minúsculas, foi você, excepcionalmente você, que saiu dali do seu pai, né, e foi até o útero da sua mãe. Com todas as outras oportunidades, com todas as outras concorrências, né, que tinha bastante, foi você que chegou até lá. Por quê? A palavra de Deus diz que Ele conhece nossos corações, conhece a nossa vida e nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né? Então,
Antes mesmo de você saber o seu nome, antes mesmo de você existir, antes mesmo de tudo, ele já sabia que você viria ao mundo. E ele tinha um propósito para isso. Todos nós que viemos para cá, para a Terra, temos um propósito. E esse propósito nunca trata sobre nós mesmos, sempre é sobre a outra pessoa. Você veio no mundo para levar algo para outra pessoa, né? Para que outra pessoa também fosse abençoada através da sua vida. Assim como eu estou aqui cumprindo um propósito, algo que Deus colocou no meu coração, de estar aqui todos os dias, trazendo essa palavra, a mesma coisa, Deus ele te chamou para fazer algo, você só precisa descobrir o quê. Mas o que eu quero que você entenda, que você é imagem e semelhança do Criador. Você é imagem e semelhança de Deus, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou tudo, aquele que está lá sentado no trono. Ele criou você por amor, por compaixão, por algo assim que é inexplicável. Ele te escolheu, mesmo você não merecendo, nós, né? Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente pecando, mesmo a gente fazendo a nossa vontade, mesmo fazendo qualquer outra coisa, menos servir a Deus. Ele nos escolheu e nos criou assim a imagem e semelhança dele. Olha quão forte isso é, o quão maravilhoso isso é, porque ele nos criou. E um detalhe muito grande, nós somos imagem e semelhança de Deus e ele nos deu domínio. O que é domínio, né? Quando você se sobressai em determinada situação, em determinadas pessoas, em determinado ambiente, então você está dominando aquilo dali, você meio que manda naquilo dali. Quando você tem esse domínio, você controla o que vai acontecer, você determina aquilo que vai acontecer. Então, todos os animais da terra, todas as coisas que estão aqui, né, nessa terra, é para o seu domínio, para que você possa dominar. Mas o que acontece? A maioria dos filhos de Deus, elas não entendem isso, elas não entendem que tem esse chamado, elas não entendem que precisam disso, saber que elas têm esse poder de dominar, saber que elas podem fazer isso. Por quê? Porque elas não conseguem dominar a si mesmas. Para que você possa dominar a terra, para que você possa governar sobre a terra, para que você possa alcançar seus objetivos, para que você possa chegar a lugares maiores, é necessário que você primeiro governe a si mesmo. Governe o seu coração, governe as coisas da sua alma, do seu espírito. Por quê? Porque para que você tenha essas condições, né, de chegar a lugares mais altos, de chegar a outras pessoas, que você possa se sentir realmente realizado, plenamente realizado, é preciso fazer uma transformação de dentro para fora, né? E quando a gente fica com a alma ferida, com o nosso espírito dentro de nós, ele fica triste também. O nosso corpo não consegue nem se movimentar, nada, porque a nossa alma está ali ferida. E quando você deixa a mágoa entrar no seu coração, quando você deixa feridas da alma, né, a tristeza, a depressão, a ansiedade, todas essas coisas entrarem no seu coração, todo o restante, ele vai contaminando o seu corpo, contaminando o seu espírito, você não consegue mais sentir a presença de Deus, você não consegue mais seguir em frente, você não consegue mais fazer nada. Isso porque você não acredita naquele propósito, no propósito que Deus ele colocou na sua vida, colocou na sua mão. Se você é imagem e semelhança do Criador, então você tem que se comportar como a imagem e semelhança do Criador, aceitar isso, né? Primeiro se governa aqui dentro de você. Você tem que tomar governo da sua alma, tem que tomar governo do seu corpo, de você determinar como que você quer o seu corpo, como que você deve deixar o seu corpo e dominar o seu espírito, né, para ter essa comunhão, essa ligação com o Senhor Jesus. Se nós somos imagem e semelhança do Criador e semelhança de Deus, então o que tem em Deus que está faltando em nós? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. O que Deus tem, baseado em toda a Bíblia, de tudo aquilo que a gente que você já deve ter ouvido falar, ou você deve ter lido na Bíblia, ou ter assistido alguém pregar, alguém ensinar, quais são as características, né, que Deus tem, que o Senhor Jesus tem, que está faltando em você, né? Então, é necessário você saber disso, é necessário você encontrar isso para que você venha aprender a governar sobre você mesmo.
Em Gênesis 1:26, como a gente leu ainda há pouco, você foi criado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para pensar nisso. Imagem e semelhança de Deus, Deus o soberano. Eu estou reforçando isso porque é importante você saber. Você não é qualquer pessoa, né? Você não é qualquer um que foi ali jogado na terra, vai viver tua vida. Não, você é muito mais importante do que tudo isso. Você é muito mais importante daquilo que você pensa que é, daquilo que as outras pessoas pensam que você é, porque você é imagem e semelhança de Cristo, Deus vivo, né? Coloca aqui nos comentários, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Coloca aqui para você reforçar isso. Quando você perceber que você está triste, que você está desanimado, que você não acredita em si mesmo, que você acha que não vai conseguir, que você acha que não vai para frente, pense isso, reflete isso, coloca isso na sua cabeça. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Por quê? Foi isso que ele fez, foi isso que ele determinou. Quando ele criou o homem, não foi só Adão ali, ele criou, ele deu o nome Adão, mas ele criou o homem em si, o homem e a mulher, e fez a imagem e semelhança dele, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando você para analisar o que Deus tem feito, né? O que nos falta ter de Deus? O que está faltando para que nós venhamos ter essa semelhança? O que está faltando mudar na sua vida, nas suas escolhas, no seu caminho, naquilo que você tem feito todos os dias? O que precisa mudar para que você venha tomar posse dessa palavra? Para que você venha cumprir isso na sua vida, no seu dia a dia, naquilo que Deus ele tem colocado nas suas mãos, né? E o que acontece? Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo aqui o roteiro, tá, gente? O que acontece? Muitas das vezes a gente, por não acreditar nesse amor que Deus ele tem por nós, nessa palavra que foi determinada, que nós somos imagem e semelhança dele, nós deixamos, acabamos ficando como vítimas e deixamos a nossa vida no controle de outras pessoas. E deixamos a nossa vida ser, as nossas emoções ser controlada por outras pessoas. Por exemplo, se alguém te faz mal, você vai lá e fica chateado, colocando aquela mágoa no seu coração. Se alguém te diz uma palavra que você não gostou, você fica lá com aquilo guardado e você vai contaminando a sua alma, contaminando a sua vida. E aí você não consegue prosperar, você não consegue crescer, você não consegue avançar, né? Ou então, às vezes, você fica muito preocupado com os seus erros, com aquilo que você fez, e aí com aquilo que deixou de acontecer, e aí vem a depressão, né? De você ficar vivendo no passado, relembrando várias e várias vezes. Isso também é uma ferida da alma. Ou então você fica muito preocupado com o futuro, o que vai acontecer, o que é isso, o que é aquilo. Ai meu Deus, isso, e você fica tão preocupado que você não consegue viver o presente, né? Então, quando nós entendemos que somos imagem e semelhança de Cristo, de semelhança do Senhor, do Deus vivo, a gente precisa entender que você tem que viver o presente, né? Você sonhar com o futuro, sim. Sonhar com aquilo que você quer realizar no futuro, sim. Analisar o passado, os erros que você cometeu para que você não possa repetir. Analisar o passado, vendo os resultados que você teve, que você pode aplicar e repetir para que aquele resultado ele venha a crescer. Mas viver sempre no presente. Viver sempre um dia após o outro, um dia de cada vez. Quando a gente se concentra muito no passado, muito no presente, ou melhor, muito no passado ou muito no futuro, a gente acaba esquecendo de viver a nossa vida, de viver o presente e de viver aquilo que Deus ele nos prometeu. Se assim, a partir do momento que ele criou o homem e a mulher, ele disse para eles dominar sobre a terra, isso vale para todos nós. Quando você foi concebido, entrou lá no ventre da sua mãe e você foi criado, foi ali moldado, foi crescendo. Agora chegou o momento de você governar, mas é impossível você governar sobre outras pessoas, sobre a terra ou sobre aquilo que Deus já prometeu para você se você não tratar aqui dentro primeiro. Por isso que é tudo de dentro para fora, é uma autoimagem, aquilo que como você se enxerga ou como você vê que as outras pessoas se enxergam. A palavra de Deus diz que nós devemos, o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, de todos, e amar o próximo como nós mesmos.
O problema é que às vezes você coloca o seu coração, a sua alma, o seu espírito na vida de outras pessoas. Você coloca, deixa não ficar refém de outras pessoas, porque você se entrega todo de corpo, alma e espírito para aquela pessoa, sendo que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Quando você coloca toda a sua vida, toda a sua energia, tudo aquilo que você tem nas mãos de outra pessoa, você não está se amando, você está amando mais a ela do que você. O que acaba sendo errado, porque você tem que amar no mesmo nível. E muita gente acaba não se amando, né? Não querendo praticar ou não querendo trazer para si essa responsabilidade, né, de se amar, de se conectar consigo mesmo, de cuidar de si. E aí quando você se ama, você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente, você cuida do seu espírito, você se enche para que você possa alcançar outras pessoas e transbordar na vida de outras pessoas. Sempre esse tratamento é de dentro para fora. Você se trata, você aprende a governar a sua alma, governar o seu corpo, governar o seu espírito, para que você possa transbordar e governar sobre a terra, sobre as outras pessoas, sobre aquilo que Deus já te deu. Todas as promessas que tem na Bíblia, elas são para todos nós. Para todo mundo, mas só consegue acessá-las, você consegue acessá-la quando você tem esse compromisso de seguir os caminhos, né, de obedecer aos caminhos e de se governar, de você entender a sua mentalidade, entender aquilo que está te paralisando, aquilo que te prende. Às vezes é o medo do que vai acontecer, às vezes é a depressão, às vezes é a ansiedade, às vezes é você se deixar ficar muito preocupado com aquilo que o outro vai pensar e você paralisa no tempo, você não consegue agir. E que esse ano de 2022, todos esses ensinamentos, pelo menos esse primeiro momento aqui dessas lives, vai ser justamente para te ensinar como que você faz para governar sobre você mesmo, para você governar suas emoções, o seu corpo e a sua alma, para que você possa ter ali uma ligação com o Espírito e que ele venha ser em primeiro lugar, né, na sua vida, para que você possa alcançar a vida de outras pessoas. Sempre é sobre os outros, né? Nunca é sobre nós mesmos, tá? Quando você se ama, você se cuida e você se valoriza, né? Então, às vezes a gente fica muito refém de outra pessoa, a gente fica muito assim, ai meu Deus, o que fulano de tal vai pensar de mim se eu não fizer isso, se eu fizer aquilo, e aí você fica querendo a aprovação de outra pessoa para fazer alguma coisa. Ah, se fulano de tal não me ajudar, então eu não vou fazer, porque eu preciso dele, eu dependo dele. Não, filho, você depende de você mesmo e de Deus. A camada é assim, é adorar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois é amar você mesmo, é você amar, cuidar de você mesmo. E depois a sua esposa, seu marido, se você for casado, né? E logo depois os filhos, de você amar ali, cuidar dos seus filhos. Às vezes a gente acaba trocando essa ordem e aí tudo fica bagunçado na nossa vida. Na bandeira do Brasil tem escrito ordem e progresso. Quando você se organiza, quando você organiza as camadas, quando você organiza a sua vida, você consegue ter o progresso, você consegue alcançar outros níveis, né? Subir mais um degrau na sua vida. O que acontece? Muitas pessoas, como eu falei ontem, né, estão vivendo como zumbi, estão somente acordando, comendo, indo trabalhar, dormindo, acordando, e isso tá virando um ciclo e ela não consegue realizar muita coisa, ela não consegue sair do lugar. Ela trabalha, se esforça, dorme tarde, acorda cedo, faz algumas coisas, mas ela não consegue sair do lugar. E por que isso acontece? Porque primeiro ela não tem esse governo da sua própria alma, o governo do seu próprio corpo. Aí ela fica relaxada, ela não consegue praticar uma atividade física, ela não consegue ler um livro, ela não consegue meditar na palavra de Deus, ela não consegue se relacionar bem com outras pessoas, é uma pessoa que se magoa muito facilmente, é uma pessoa que explode muito rápido também, que se irrita com qualquer coisa. Então, quando você não consegue dominar essas pequenas coisas, você não consegue dominar sobre a terra, você não consegue alcançar outros níveis, você não consegue conquistar outras coisas na sua vida. Porque que tem muita gente que trabalha aí, sei lá, na CLT e vive 10, 15, 20, 30 anos trabalhando na mesma coisa, fazendo a mesma coisa todos os dias e não sai do lugar, não
não alcança outras coisas, porque ela se permitiu viver assim, né? O meu objetivo de trazer essas palavras para você é de ativar na sua mente que você pode ter muito mais, que você pode alcançar muito mais, que aquilo que você tanto quis, que parecia ser totalmente impossível, é possível se você tiver Deus do seu lado. A palavra diz que para Deus nada é impossível, pode ser impossível para você, mas para Ele não é. Mas para que você possa acessar isso, você precisa estar andando em unidade com Ele, em unidade com o Espírito, para que grandes coisas venham a acontecer. Nós todos somos templos do Espírito Santo. O que é esse templo do Espírito? É quando o Espírito ele habita dentro de você. E quando isso acontece, todas as outras coisas elas vão começando a se resolver. Elas vão começando a melhorar. Por quê? Porque você vai estar ali tendo uma intimidade com Ele. Mas tem que buscar isso, né? Que verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, né? E para se manter unido, precisa realmente buscar todos os dias, orar todos os dias, estar ali alicerçado com o Espírito, alicerçado com o reino de Deus, para que as outras coisas elas possam ser acrescentadas, para que você venha a ter força o suficiente para alcançar outros objetivos na sua vida. O que acontece é que às vezes, e nós somos esse templo e às vezes deixa o templo sujo. Você fica agoniado quando está tudo sujo na sua casa? Eu acredito que sim, a maioria das pessoas ficam, pelo menos. Quando tá tudo bagunçado, tudo sujo, tudo desarrumado, às vezes você não quer nem sair, nem quer estar lá. Quer sair, fugir assim, eu queria ir pra casa de outra pessoa que tá mais arrumadinha aqui em casa, eu não quero ficar. Então, a mesma coisa é o Espírito Santo, ele não quer habitar em lugares bagunçados, ele não quer habitar em lugares sujos, em lugares contaminados, com a mágoa, com o rancor, com o ódio. Ele não quer estar habitando em lugares onde ele não vai conseguir agir. Então tudo que ele quer é entrar em um ambiente limpo, assim como você que quer que a sua casa esteja limpa, que as pessoas próximas de você estejam limpas, que tudo onde você chega esteja tudo organizado, tudo arrumado. Assim mesmo é o Espírito Santo. Ele quer que a sua vida, a sua alma, o seu corpo, ele esteja bem arrumado para que ele possa habitar, para que ele possa encontrar espaço para habitar nele. Michele, como é que eu faço para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim? Primeiro é tomar uma decisão, né? E dizer, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você está ali com ele alicerçado, ou você não está. E deixa o espaço, pede para ele ir limpando, para ele poder ocupar esse espaço dentro de você, dentro do seu coração. E isso vai te ajudar a lidar com esses sentimentos ruins, com esses sentimentos que fazem com que a alma ela fica aprisionada, fica suja, e aí você não consegue ir para frente, você não consegue progredir. Então, você limpando isso, limpando a sua mente, o seu coração dessas coisas ruins, você consegue ir avançando, você consegue ir adiante. É interessante, é importante que você olhe a criação, que é você, através dos olhos do espelho, né? Quando você faz um exercício, quando você estiver se olhando no espelho, você fala para si mesmo, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu sou essa imagem, essa semelhança. Sabe, isso é tão delicado, é tão forte, é tão assim... porque às vezes a gente fica tão focado na nossa vida, nas nossas imperfeições, naquilo que a gente não sabe fazer, naquilo de ficar preocupado em agradar fulano, cicrano, em ficar... sabe? E a gente acaba esquecendo do quão importante é saber disso. Que nós somos essa imagem, que ele criou com cuidado, com carinho, que ele diz assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme nós somos. Então, todos nós temos um pouquinho de Deus em nós. O que precisamos fazer é ativar isso ali, tirar isso para fluir de dentro para fora. Né? Então, entenda, quando você não se sentir amado, quando você se sentir sozinho, quando você ficar se sentindo assim, esperando que outras pessoas te valorizem,
Você mesmo precisa olhar no espelho e dizer assim: eu sou imagem e semelhança do Deus vivo, Ele me valoriza, Ele me ama o suficiente para que eu possa lidar com tudo isso. Ele me ama o suficiente para que Ele venha morar comigo, né? Às vezes a gente se sente sozinho porque todo mundo nos abandonou, mas Deus, Ele nunca nos abandona. Ele diz que Ele vai estar sempre, todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Isso é muito tempo, né? Quer dizer, depende de quando Ele voltar. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele nos prometeu uma vida de abundância, de prosperidade, mas que a gente só consegue alcançar isso estando ali, alicerçada com Ele. E outra coisa que Ele fala também: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu, filho, e Ele tá contigo, então tá tudo bem, tá tudo certo. Você só precisa acreditar nisso. Você só precisa ativar isso em você. E parar de ficar se lamentando, se martirizando. Ai, meu Deus, o que fulano de tal vai pensar de mim? Ai, meu Deus, por que fulano de tal falou isso de mim? Não, filho. Não liga pra nada disso. Uma coisa que eu aprendi esses últimos dias é que quando alguém ela fala de outra pessoa, né, na verdade é porque ela queria aquilo dali pra ela, mas como ela não tem, ela acaba agindo dessa maneira, de falar de outras pessoas desse sentido. E isso é muito forte saber disso, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a vida dos outros, né, e acaba se esquecendo da nossa, de estar ali alicerçado com Cristo, de estar ali aos pés do nosso Deus, aos pés do nosso Salvador. Então, o que é importante é que nós possamos viver isso, de fato, ser a imagem e semelhança do Deus vivo. E às vezes a gente não sabe assim, o que você pensa sobre você mesmo, o que você... Aí você pode ficar se dizendo assim: eu não sou capaz, eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não posso agir, eu não posso me mover por causa disso, por causa daquilo. Então você acaba criando muitas desculpas e não consegue fazer nada. E uma coisa que eu aprendi esses últimos dias é que quem é bom em desculpa, né? Então não é bom em qualquer... É bom em qualquer coisa, ou melhor, não é bom em mais nada, isso. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Por quê? Porque a vida dela é dar desculpa pra tudo. Porque você não começou? Porque faltou isso, porque faltou aquilo, porque fulano de tal não me apoiou. Mas não espere isso das pessoas. Todos nós, né, temos uma natureza negativa, uma natureza pecaminosa, uma natureza onde faz com que nós venhamos se preocupar com nós mesmos, né? Desperta em nós um egoísmo, algo assim de uma prepotência, algo de a gente querer somente o nosso bem-estar. E isso só é tratado somente mesmo com o Espírito Santo. Então, não espere o melhor das pessoas, né? Nunca espere, porque se for uma pessoa que é guiada por si própria, por ela mesma, e não tem o Espírito de Deus na vida dela, ela vai ser uma pessoa que vai te magoar, ela vai ser uma pessoa que ela vai te entristecer. Às vezes as pessoas mais próximas da gente são as que mais nos magoam, que mais nos entristecem, né? E isso acaba com que a gente fica com toda a nossa estrutura abalada. Sendo que se você tiver com essa estrutura que é você mesmo abalada, você não consegue, como eu falei ainda há pouco, avançar. Você não consegue dominar sobre as outras coisas. Então é preciso fazer esse tratamento, é preciso você olhar para dentro de você e se enxergar como a imagem e semelhança do Deus vivo. Todas as vezes que você sentir que não é capaz, que você pensar assim: meu Deus, eu não vou conseguir mais essa, você consegue, você já veio de muito longe. Então entenda, olha tão longe que você veio, né? Você fez uma competição, você não tinha nem consciência ainda, mas você participou de uma competição onde tinha um monte lá de concorrentes, mas veio justamente você. Então, pelo fato de você ter nascido, você já é um campeão por isso. Você venceu um monte de lá espermatozoide que nunca vai nem aparecer, né? Porque é só uma vez. Essa corrida acontece só uma vez. E foi você que venceu. Tinha um monte lá, mas foi você que veio. Foi você. E não foi por acaso, não foi por qualquer motivo. Foi porque Deus tinha algo melhor para realizar na sua vida.
E quando você entende isso, você percebe que nada, essas coisas do mundo, essas coisas que são passageiras, essas coisas que são supérfluas, nada disso pode te parar, porque você é a imagem e semelhança de Deus. O Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que faz de tudo por você, que ele enviou, sabe, o seu próprio filho, o seu único filho mesmo, para morrer por você. Isso é forte. Isso é forte porque eu não sou mãe, né? Mas tenho certeza que a minha mãe, ela não teria coragem de me dar ou dar algum dos meus irmãos para morrer por um monte de gente que não merece, por um monte de gente que nem liga, né? Ela não teria essa coragem. E se eu tivesse filho, eu também não ia ter. Mas Deus, ele fez isso por amor. Um amor incondicional, um amor incompreendível, um amor que excede todo entendimento, né? Que vai acima de tudo e de todos. É esse amor que ele tem por você. É esse amor que ele tem quando que ele teve no momento da criação, quando ele decidiu fazer o homem à imagem e semelhança dele. Então, você é uma pedra preciosa, né? Você tem valor, você já venceu muito, já alcançou vários degraus. Aquilo que você... Lembra quando você achava que não podia alcançar alguma coisa, que você achava que não tinha força o suficiente e o Senhor foi lá e cuidou de você e você conseguiu dar mais um passo? Pois é, lembre-se sempre disso. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? E é isso. Tarefa de hoje, eu sempre vou passar uma tarefa para você, para que você consiga colocar em prática tudo isso que a gente fala, para que você consiga avançar, né? Ficar só ouvindo não vai adiantar muita coisa, mas você ouvir e colocar em prática, você vai a cada dia progredindo, a cada dia você vai se organizando, a cada dia você vai alcançando novos patamares na sua vida. Eu queria que você fizesse uma lista daquilo das pessoas ou de você mesmo, aquelas coisas que você fala para você mesmo que impede você de se enxergar como como a imagem e semelhança do Criador. Né? Anote isso. Vai descrevendo tudo aquilo que você pensa sobre você mesmo, tudo aquilo que já passou pela sua cabeça. Eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que isso não é pra mim. Você vai escrever tudo isso, você vai lidar com tudo isso. E depois você vai escrever em uma outra folha tudo o que você gostaria de ser, que acha que está faltando em você. Tudo aquilo que você eu queria ser mais assim, eu queria ser mais daquele jeito. Você vai escrever tudo isso e vai comparar, né? Aquilo que as pessoas pensam sobre você, aquilo que você já ouviu falar que as pessoas pensam, né? E aquilo que você quer ser. Aí você vai comparar essa lista e vai ver qual a semelhança, né? Aquilo que está faltando. E aquilo que estiver faltando, você vai complementar em você. Você vai buscar isso em você. Não para ser uma pessoa mais perfeita, porque perfeito nenhum de nós somos. Mas para você se sentir bem consigo mesmo. Para que você possa olhar na frente do espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. E não deixe as outras pessoas tomar o controle da sua vida, porque cuide você mesmo, né? Tem o Pablo, ele fala muito assim, que ele fala essa frase: vá cuidar da sua vida. E quando a pessoa ouve isso pela primeira vez, ela fica assim: ai, que homem mais grosso, que coisa mais estranha, como é que ele fica dizendo pra mim cuidar da minha própria vida? Mas é isso mesmo. Se cada um cuidar da sua vida, a gente com certeza vai ter um ambiente até melhor. Né? Então, cuide da sua vida, trate da sua alma. Hoje foi o primeiro dia útil do ano. E algumas coisas só vão acontecendo mesmo quando você vai se movendo, quando você vai entrando em movimento, quando você vai agindo, quando você sai da zona de conforto, né, e começa a colocar em prática tudo aquilo dali. Então, se você tem feito isso, continue e estaremos juntos aqui todos os dias desse ano, às 9h59, até quando Deus permitir. Ok? Então, é isso. Boa noite, meus amores. Obrigada por estarem aqui conosco. E amanhã tem mais. Beijão!